Olá, gente, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é metacognição. Professora, o que é isso? Já ouvi falar, nunca ouvi, não faço ideia, acho, não acho. Eu sei que nesse momento muita coisa está passando na cabeça de muita gente. Olha que interessante, eu falei muita coisa passando na cabeça. E, obviamente, eu falando da metacognição, eu estou falando de uma habilidade cognitiva, ok? E quando eu falo de habilidade cognitiva, eu estou falando daquelas faculdades mentais que nos ajudam a compreender o mundo que nos rodeia, tá? E aí, antes de eu falar propriamente da metacognição, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre habilidades cognitivas, tá? Básicas, que de modo geral todo mundo sabe que tem, né? A memória, a percepção, a atenção, a compreensão, a linguagem são exemplos de habilidades cognitivas básicas, tá ok? E aí também eu vou dar aqui exemplos de habilidades cognitivas superiores, que é onde a gente vai achar a metacognição, a motivação, a emoção, a aprendizagem e o raciocínio, tá? Então, como eu citei aí conjuntos de habilidades cognitivas, as básicas e as superiores, eu citei para quê? Para que vocês pudessem se localizar, para entender um pouquinho onde está a metacognição, tá bom? Ela não está no além, no nada, tá? É interessante quando eu penso nesse conceito de metacognição, por quê? Porque vamos pegar aqui o nosso texto, só um minutinho. Então, aqui eu tenho uma definição, tá? Ela é uma habilidade que se manifesta por meio do autoconhecimento e do automonitoramento dos processos cognitivos que favorecem a capacidade de aprender. A metacognição ela também é conhecida como teoria da mente. Tá? Mais especificamente, a habilidade da metacognição permite alguém pensar a respeito de uma missão que deva executar, decidir qual seria a estratégia mais adequada para resolvê-lo, conforme a sua própria maneira de entender tal desafio. Então, quando eu penso, eu tenho um mapa aqui mental que ele vai ajudá-los a entender um pouquinho essa ideia. É como se fossem várias caixinhas, tá? Na sua mente aí. E quando você tem um desafio, várias delas se abrem e se questionam a si mesmas para que você consiga tomar uma decisão, ponderar qual a melhor decisão. E é fantástico a gente pensar na metacognição. Eu vou dar um exemplo, assim, de algo que pode acontecer. Vamos imaginar que você está, na hora do intervalo, numa roda entre os seus colegas, tá? E aí o pessoal está conversando, está falando, você está falando, e de repente alguém simplesmente sai, se encaminha na direção do corredor oposto ao da sala de aula, talvez para o banheiro. E aí, automaticamente, você já cria aí uma conclusão a respeito da situação toda que aconteceu, né? De repente, a pessoa que saiu pode ter ouvido algo que ofendeu, ou de repente a pessoa simplesmente estava com vontade no banheiro. Então, é interessante essa nossa capacidade, né, da metacognição. Estou dando aqui um exemplo para você entender o funcionamento, tá? Que além de você conseguir pensar em situações a seu respeito, você também pensa a respeito das pessoas que estão ao seu redor, tá bom? E aí, aqui, ó, mais um pouquinho de teoria para vocês, tá? Qualquer atividade motora, ela tem ressonância afetiva e cognitiva. O exemplo que eu dei aí, né? Na hora do intervalo, a roda de amigos sentados e de repente pode ter sido uma palavra ou pode ter sido uma necessidade biológica, mas faz parte do conjunto que está relacionado à pessoa, tá? Eu vou dar aqui exemplos para vocês da metacognição, tá? Tem muitos, mas aqui eu vou colocar só algo básico para que vocês possam aí
começar a pensar e se valorizarem, tá? Porque às vezes a gente vê assim, numa adolescente, altos e baixos, se achando o máximo, se achando nada, autoestima, depende do dia, depende do humor, né? Mas aqui tem exemplos sobre a metacognição, tá? O que ela permite? Ela permite que você reflita sobre uma tarefa, se ela vai ser complicada, tá? Então você analisa, eu tenho que fazer isso. A professora de geografia passou uma atividade para vocês, com base em várias teorias, criaram uma música para falar sobre segregação socioespacial. A professora deu vários conceitos. Será que essa tarefa vai ser fácil? Será que ela vai ser complicada? Que caminhos eu tenho que tomar para conseguir fazer ou não realizar essa atividade? O que mais? Sobre o controle do uso de estratégias de aprendizagem em cada situação. Então, eu já tenho, vou voltar a falar, por exemplo, da paródia ou da música de atividade para vocês fazerem aí. Então, eu já tenho o tema, eu já tenho o conceito-chave, eu já sei que eu posso criar uma música, eu já sei que eu posso usar uma paródia, eu sei que eu posso ver outros exemplos, outros vídeos. Qual vai ser a estratégia para eu produzir a minha atividade? Metacognição. Avalie nossos pontos fortes e pontos fracos no nível de cognição. Eu não sou boa para cantar, eu não canto bem, eu não sei como eu vou fazer. Tá. Qual é a parte do processo da produção? Como eu consigo desenvolver para que minha atividade, o meu objetivo seja alcançado? Ser consciente dos processos mentais que utilizamos em cada situação, tá? Consciência aí. O que eu vou fazer? Como eu vou reagir numa situação, né? Sabe aquele respira para que você possa tomar decisão? Está presente aí. Perceber se utilizamos uma estratégia de aprendizagem que não é eficaz. Nossa, eu tento porque eu tento fazer aquela conta de matemática, eu tento realizar tal atividade e não consigo. Será que você tem mudado a forma de tentar? Né? Ou será que, nossa, eu faço sempre do mesmo jeito, por isso que não está dando certo? Bora tentar fazer de uma maneira diferente para que nesse processo possa estar acontecendo alguma mudança, tá? E aí eu coloquei aqui para finalizar essa imagem. Ela é do site Psicologia Online, tá bom? E a definição da página anterior também. Aqui eu tenho, e se vocês quiserem também dar uma pesquisada lá, fala muito mais sobre essa temática, você vai estar ampliando um pouquinho o seu conhecimento, tá bom? Então, aqui, ó, das habilidades cognitivas. Gente, às vezes a pessoa, ela se coloca, ela se inferioriza como se ela não tivesse capacidades, né? Mas todos nós temos muitas habilidades, muita capacidade cognitiva. Então, aqui está assim. Eu achei legal essa imagem porque ela coloca alguns ícones. Lembra que a gente falou lá na aula anterior que o ícone te ajuda na sua organização do seu material porque ele te faz lembrar alguma coisa? Então, essa imagem ela está cheia de ícone, né? Então, das habilidades cognitivas, o que nós temos? A antecipação, a atenção, a linguagem, a percepção, a memória, a motivação, a inteligência emocional, o raciocínio, a autorregulação, a criatividade, a previsão afetiva, a capacidade de abstração, o planejamento, a organização, o pensamento lateral, a aprendizagem, a emoção, a compreensão e a metacognição. A gente ainda vai falar de mais algumas dessas habilidades cognitivas no decorrer aí do ano, nas nossas aulas de orientação de estudos. Mas hoje eu queria principalmente despertar o seu interesse por você mesmo, para você saber o quanto você possui habilidades cognitivas, o quanto a metacognição é uma habilidade cognitiva fantástica que você possui, tá bom? Obrigada pela atenção, gente. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.